meus irmãos. Então, queridos amados, nós vamos agora meditar na palavra do Eterno, ali, irmãos, na Haftará, né, no estudo dos profetas desse Shabat. Amém? Aleluia. Nós vamos ali, meus irmãos, no capítulo 3 de Zacarias, né, irmãos? Livro de Zacarias, amém? Zacarias, capítulo 3, e no versículo 7 em diante, amém? Diz assim a palavra do Eterno, na Haftará, que é o estudo do livro dos profetas desse Shabat. O texto foi no livro também de Zacarias, capítulo 3, verso 7, que diz assim a palavra do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Queridos amados, aqui nós vemos o Eterno se dirigindo ao sumo sacerdote Josué, depois de Josué ter sido perdoado dos seus pecados perante o Eterno e perante os anjos do Eterno, porque Josué estava naquela revelação do profeta Zacarias, ali nos céus, sendo julgado, e Deus deu para Josué mais uma oportunidade. Mas o Eterno falou um conselho para Josué aqui no livro esse Josué não é o Josué que substituiu Moisés, não, queridos. Esse Josué é lá depois do cativeiro da Babilônia, na época do profeta Zacarias. Amém? É outro Josué, sumo sacerdote. Então, aqui, em Zacarias 3,7, o Eterno diz: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui, entre os que estão no céu. Amém? Queridos amados, nós vemos aqui nessa visão de Josué nos céus, sendo dada a ele mais uma oportunidade, amém? E nós vimos aqui que o Eterno, ele completa o texto do capítulo 3 de Zacarias com 3 elementos. Ele fala de uma pedra. Aqui no versículo 9 ele fala, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Amém? Ele fala aqui de 7 olhos, amém? E fala aqui da videira e da figueira. Então aqui tem uma revelação muito profunda, meus irmãos, amém? Em que o Eterno, ele está falando conosco, amém? De um renovo, amém? Que ele fará vir. Naquela época, Yeshua ainda não tinha vindo, amém? Porque era por volta de 530 anos antes de Yeshua, mas Yeshua estava sendo prometido para o nosso povo, o povo de Israel, amém? E aqui nós vemos que o Eterno fala, eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Então, irmãos, nós temos que ter noção de que pedra fala aí Yeshua HaMashiach, meus irmãos, e nós temos ali em Isaías, capítulo, de quem fala o Eterno, aliás, que pedra que o Eterno fala, ali em Isaías, capítulo 28,
no versículo 16, diz assim a palavra do Eterno: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião, Sião é Jerusalém, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, ou seja, pedra angular, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Em outras versões está dizendo não fuja. Amém? Porque ele não foge, aquele que crer. E o apóstolo Paulo, ele na carta aos Efésios vai falar dessa pedra. Amém? Aqui diz, irmãos, aleluia, no capítulo 2 de carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz, meus irmãos, assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é a principal pedra da esquina. Então, aqui vemos, queridos, que Yeshua é a pedra de esquina, amém? É o fundamento dos apóstolos e dos profetas, amém? Apóstolos e profetas, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém? Então, edifício, o templo do Espírito Santo somos nós, como está ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Mas nós sabemos que aqui a pedra sobre qual esse templo que somos nós é erguida é Yeshua HaMashiach, ele sim que é a Torá viva, a palavra viva. Louvado seja Deus. Então, aqui nós já estamos identificando que essa pedra de Zacarias 3, amém, que está diante do sumo sacerdote Josué, é Yeshua, e que é confirmado, aqui nós vimos a carta de Paulo, vamos ver agora a carta de Pedro, dois apóstolos, amém? 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 6, diz assim: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião, em Jerusalém, guarde isso, meus irmãos, a pedra, que é Yeshua, ela é colocada em Jerusalém, amém? Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E aqui tanto Paulo está escrevendo para as nações, quanto Pedro está escrevendo para as nações. Amém? Então, eles estão dizendo para as nações que a pedra principal é em Sião, em Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus. É ali no Monte Santo. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. E Pedro ainda continua dizendo aqui no verso 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, que é Yeshua, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, o que o Pedro está falando aqui é que nós cremos, somos bem-aventurados, mas os que desobedecem à palavra do Eterno, eles tropeçam e vão ser destinados para o fim que para eles está destinado, que é o fim ruim, meus irmãos, a eternidade de trevas. Amém? Então, Pedro, Paulo e Isaías já definem que a pedra que nós lemos aqui em Zacarias, capítulo 2, capítulo 3, amém? Quando o Eterno está falando com o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, amém? Não é o sucessor de Moisés, não. É lá no templo de Jerusalém já, amém? No segundo templo, aleluia, e o Eterno fala com Josué que vir um renovo. O renovo é Yeshua. E aqui ele fala do renovo já como a pedra. Pois eis aqui a pedra. Essa pedra é Yeshua. E sobre ela estão 7 olhos. Agora vamos ver a questão dos olhos. Ué, os olhos estão em Yeshua? Então vamos ver agora a questão dos 7 olhos. Amém? Louvado seja Deus. Essa questão dos 7 olhos, meus amados, nós vamos aqui no próximo capítulo de Zacarias, que também fez parte dessa leitura desse Shabat,
No capítulo 4, amém, ele vai falar de 7 lâmpadas, que diz assim: e disse-me, o anjo falando com Zacarias, capítulo 4, verso 2, que vês? E Zacarias disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. Amém? Ele está vendo ali a menorá, irmãos. Amém? Que é o castiçal com 7 braços. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas, estão no seu topo. Então você vê lá, nós vimos no capítulo anterior de 7 olhos. Aqui fala de 7 lâmpadas no capítulo 4, verso 2. E no capítulo 4, verso 10, vai falar dos 7 olhos de novo. Porque aqui ele diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Eterno que percorrem toda a terra. Esses 7 olhos que estão sobre a pedra, e que é falado de 7 lâmpadas, vai ser interpretado e esclarecido na própria revelação de Yeshua HaMashiach no livro de Apocalipse, capítulo 3. Amém? Nós vamos aqui, queridos, no livro de Apocalipse, capítulo 3, louvado seja Deus, aqui estou no 4, vamos aqui no 3. Diz Yeshua para a igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, vamos aqui, irmãos, lá em Zacarias capítulo 3, no versículo 9, fala, no versículo 10, fala de 7 olhos. Zacarias 4, 2 fala 7 lâmpadas. Zacarias 4, 10 fala de 7 olhos de novo. E aqui Yeshua diz para a igreja de Sardes que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Amém? Agora você vai em Apocalipse 4, versículo 5. Amém? Louvado seja Deus. Que diz assim: e do trono do Eterno saíam relâmpagos e trovões e vozes. Isso aqui é João tendo a visão do trono do Eterno. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então agora você vê que aquelas lâmpadas de Zacarias 4:2, amém? São as 7 lâmpadas da menorá, uma grande menorá que fica diante do Eterno, as quais representam os 7 Espíritos de Deus, e que quem tem os 7 Espíritos de Deus é Yeshua, que ele diz aqui no capítulo 3, verso 1. E isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, veja bem, irmãos, essa pedra que é Yeshua, esses 7 olhos são dele também. Mas aqui não falou dos 7 olhos, pastor. Falou em Apocalipse 3, amém? Que ele tem 7 espíritos, e no Apocalipse 4, no verso 5, amém? Ele vai falar dos 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Mas se você agora comigo for no Apocalipse 5, verso 6, que fala da descrição de Yeshua no céu, amém? E diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, ó, o cordeiro aí que é Yeshua, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aleluia! Aí completa tudo. Por quê, irmãos? Porque ele tem os 7 olhos, os 7 olhos são os 7 Espíritos, as 7 lâmpadas são os 7 Espíritos, e ele é aquele que é a pedra que tem 7 olhos. Então, a pedra que tem 7 olhos, de Zacarias, capítulo 3, aleluia, é Yeshua, porque os 7 olhos são os 7 espíritos. E ele diz que tem os 7 espíritos em Apocalipse 3:1. Aleluia. Então você vê, queridos, porque o Eterno está falando ali com o sumo sacerdote Josué, louvado seja o nome do Eterno, amém? Louvado seja Deus, ele está falando aqui em Zacarias 3, no versículo 9, amém? Nós já conseguimos identificar aqui a revelação
Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, isso lá, ó, a pedra é Yeshua, Yeshua nem tinha vindo ainda, amém? Essa pedra única tem 7 olhos, nós vimos agora que quem tem 7 olhos é o Cordeiro, amém? Apocalipse 5, verso 6, e diz que os 7 olhos são os 7 espíritos, aleluia, louvado seja Deus. Esses 7 espíritos são as lâmpadas, são 7 lâmpadas também, porque diz que os 7 olhos são 7 lâmpadas, Apocalipse 4, 5, amém? Louvado seja Deus. E agora aqui fala, meu irmão, no versículo 10 da Haftarah desse Shabat, no capítulo 3 de Zacarias, verso 10, fala assim, naquele dia, vamos entender essa visão, irmãos, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Quem é a videira e a figueira? Na revelação da palavra do Eterno. Eu trouxe aqui 2 textos, nós vamos aqui no livro de Oséias, meus amados, aleluia, no capítulo 9, no verso 10, amém? O Eterno, ele fala da seguinte forma, através do profeta Oséias, aleluia, achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Olha só, Israel comparado à figueira, mas eles foram para Baal-peor, amém? E ele também é comparado como uvas, ó, uvas é a videira. Então, achei Israel como uvas, se referindo à videira, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, amém? Então, está falando dos figos e da videira, da figueira e da videira, amém? No seu princípio, amém? Mas eles foram para Baal-peor. Então, você vê também aqui, queridos, em Jeremias, capítulo 24, versículo 3 a 5, diz assim, e disse-me o Eterno, que vês tu, Jeremias? E ele disse, eu vejo figos, os figos bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Eterno dizendo, assim diz o Eterno Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Então Deus compara os figos a Judá, a Israel, amém? Então Israel é representado, então agora vamos aqui, queridos. Cada um de vós, naquele dia, convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Convidará o seu próximo para debaixo de Israel. Olha que coisa tremenda, irmãos. E agora, que dia é esse, irmãos? É o dia que o renovo vem. Amém? O dia do renovo está chegando, meus amados. É exatamente essa palavra que o Eterno está falando aqui no livro do profeta Zacarias, que o dia do renovo está chegando. Você observa bem, irmãos, porque naquele dia cada um de vós convidará o seu próximo para vir aonde? Para vir a Sião, porque essa pedra ela é esculpida em Sião, é em Sião que ela é colocada. Amém? Nós vimos aqui, ó, no livro de Isaías, assentei em Sião, em Jerusalém, uma pedra, é Yeshua. Amém? Então aqui, veja bem, no livro do próprio profeta Zacarias, capítulo 8, verso 23, amém? Nós vamos ver aqui, queridos, que assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso será quando, meus irmãos? No final da grande tribulação. Por quê, irmãos? Porque a humanidade rejeitou a Torá, irmãos, rejeitou o ensino dos profetas, o próprio cristianismo rejeitou a palavra, irmão. Mas vai ter o momento que eles vão, depois do arrebatamento, eles vão ser verdadeiramente evangelizados com a Torá, com os profetas, através daqueles 144 mil israelitas que Deus vai levantar na grande tribulação, aleluia. Por isso, meus irmãos, que isso confirma o que está aqui no livro de Zacarias. O livro de Zacarias, nós lemos na Haftarah, ó, naquele dia, amém? Que é depois do arrebatamento, porque antes vão ficar
estão sendo, as pessoas estão vivendo um mundo de ilusão. Não entendem, irmãos, que precisa observar a Torá e as palavras de Yeshua. Aleluia! Mas as pessoas estão vivendo um mundo de ilusão. E então ele diz aqui, naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Ou seja, vamos para obedecer as palavras dos profetas e a palavra da Torá, que é Israel. Mas aqui o Eterno ainda confirma que no capítulo 8, 23 de Zacarias, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Olha só, irmão, esses cristãos, crentes, que foram enganados, meus irmãos, durante tantos séculos e continuam querendo ser enganados, né, irmão? Porque a pessoa está com a Bíblia, não precisa ser enganado. Mas naquele dia, esses homens que foram enganados, meu irmão, ficaram na grande tribulação de todas as nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu aqui, irmão, um judeu messiânico, que tem uma palavra viva, que são aqueles israelitas que vão ser levantados, irmãos, aleluia, durante a grande tribulação, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Por quê, irmãos? As nações se deixaram levar pelo paganismo, meus irmãos. As nações se deixaram levar pelo engano da Babilônia romana. A cristandade se deixou levar pelo engano de Roma, meus irmãos. E hoje todos estão agindo como filhos dessa mãe. Amém? Então, queridos, que é a Babilônia romana. Mas hoje aqui a palavra está dizendo, pegamos lá na Haftará de Josué, no livro do profeta Zacarias. Amém? Deus falando com Josué, que naquele dia, aleluia, diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. E isso aqui está no livro de Zacarias 8, versículo 23, quando os homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos ter convosco. Quem são esses judeus, irmãos? Está aqui em Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos aqui já em Apocalipse mesmo, no capítulo 7, meus irmãos. Amém? Durante a grande tribulação, eles vão ser levantados. Olha só, irmãos, capítulo 7, verso 4. E ouviu o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel, meus irmãos. Olha que coisa linda. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados, da tribo de Asser, 12 mil selados, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil selados, Simeão, Levi, Issacar, Zebulun, José, Benjamim, todos os selados, eles vão fazer o quê? Vão pregar a palavra da Torá na grande tribulação. Por quê, irmãos? Porque as pessoas hoje estão sendo enganadas, meus irmãos. Estão sendo enganadas. Então vai precisar Deus levantar esses israelitas para cumprir aquilo que o livro de Zacarias falou. Eles vão pregar e aí 10 homens de todas as nações pegarão na orla deles, das vestes dele, dizendo: iremos ter convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aleluia, que maravilha, meus irmãos. Glórias ao nome do Eterno, meus irmãos. Mas importante que existe uma coisa que vai acontecer antes da grande tribulação, que é um arrebatamento, aleluia. Um arrebatamento para aqueles que obedeceram a Torá, para aqueles que obedeceram as palavras de Yeshua HaMashiach. Você vê que coisa linda a Bíblia completa, meus irmãos. A gente está meditando aqui em quantos livros da Bíblia hoje, vários textos da palavra. E todos os textos, irmãos, falando a mesma coisa, meus irmãos. Em Sião tem uma pedra, é Yeshua, uma pedra com 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, de Sião virá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui vem, meus irmãos, aleluia, aqui nós vemos a palavra de Deus sendo cumprida. E vemos também aqui, meus irmãos, no capítulo 4 de Isaías, ali nós vimos: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo:
nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos no que é nosso. Tão somente querendo ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Quando isso? Naquele dia que o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, no dia de Yeshua voltar no final da grande tribulação. Amém? Então aqui, e não fala do renovo em Isaías, e a gente acabou de ver falar do renovo em Zacarias. Esse renovo é Yeshua, meus irmãos. Amém? Olha que coisa linda. E quando que isso vai acontecer? Durante a grande tribulação. Por quê, irmão? As mulheres vão dizer, só queremos ser chamadas, não queremos nada. Só queremos ser chamada pelo teu nome. Me dá o teu sobrenome. O sobrenome desses 144 mil israelitas, meus irmãos. Por quê? Elas vão querer o quê? Com o sobrenome deles, elas estarão guardadas debaixo do guarda-chuva do Eterno de Israel. Aleluia. E isso aqui está dizendo aqui, ó, da mesma forma as mulheres, como da mesma forma os homens. Amém? Buscarão o quê? Os homens pegarão na orla das vestes, e as mulheres vão pedir, só me deixa o teu nome. Por quê, irmãos? Porque estavam sendo enganados, meus irmãos. Como muita gente está sendo enganado, porque vai correr todo mundo, meu pai, para as vestes dos judeus, para poder ouvir dos judeus messiânicos, dos que servem Yeshua e a Torá. Amém? É desses que Deus está falando. Amém? Desses 144 mil aqui que vão pregar Yeshua e a Torá. Aleluia. Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão sendo enganadas. Amém? As pessoas estão sendo ludibriadas, meus irmãos. E isso daí está na Bíblia que as pessoas estão sendo ludibriadas, irmãos. A Bíblia já está dizendo o futuro aqui, irmãos. Amém? Tanto os homens quanto as mulheres vão correr para Israel. Mas aí já passou o arrebatamento, meus irmãos. É melhor correr agora. Agora vai virar a noiva do Cordeiro. Aleluia. O povo que subir tem que ser que nem Ruth. Aleluia. Ruth disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aleluia. Então, o Deus de Israel é o nosso Deus, com a Torá e com as palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, para que não seja enganado naquele dia. Aleluia. Porque muitos serão enganados, meus irmãos. Amém? E estão sendo enganados e continuarão sendo enganados. Amém? Porque Hansatan, ele sabe, meus irmãos, a Bíblia é de ponta a ponta, meus irmãos. Você sabe que a primeira coisa que o anticristo vai fazer quando acabar o arrebatamento e quando ele assumir o poder, irmão, vai ser cancelar a Torá, meus irmãos. Vai ser mudar a lei. Está no livro de Daniel, meus irmãos. Amém? Por que o diabo vai se apressar em fazer isso, meus irmãos? Amém? Está aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 7, meus irmãos, no versículo 25, meu amado. Olha só que coisa tremenda, meus irmãos. Amém? E fala do anticristo, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Os que ficarem na grande tribulação serão destruídos por ele. E cuidará em mudar os tempos, que são as festas do Eterno, e a lei, que é a Torá do Eterno. Ele vai querer mudar, irmão, mudar a Torá. Amém? Por quê, irmão? Porque a Torá já levou o povo do arrebatamento lá para o céu, meus irmãos, porque obedeceram a Torá. Então ele vai querer mudar a Torá porque ele não quer perder mais ninguém para Deus. Amém? E aí diz que eles serão entregues na mão dele por um tempo e tempos e metade de um tempo, que são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, meus irmãos, o anticristo, meus irmãos, e o próprio espírito de Hansatan hoje, ele quer te afastar da Torá. Ele quer falar para você, não guarda o Shabat. Ele quer falar para você, não guarda a festa do Eterno, não dá o tzedakah direitinho, não cumpre a Torá, não. Amém? O diabo fala isso na tua mente, através até de pessoas cristãs. Amém? E você sabe que você tem uma responsabilidade que a Bíblia diz que tem que cumprir a Torá e as palavras de Yeshua, e aquele que não subir vai ter que cumprir da mesma forma, né, meus irmãos? Porque a igreja primitiva cumpria a Torá e as palavras de Yeshua, e também a igreja do fim dos tempos
tem que cumprir Torá e as palavras de Yeshua, amém? Como nós vimos aqui no livro de Apocalipse, meus irmãos, no capítulo Louvado seja Deus primeiro, amém? Nós vimos que o nosso irmão, o apóstolo João, ele estava preso por causa da Torá e das palavras de Yeshua, olha só. Apocalipse 1:9 diz, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Yeshua HaMashiach, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, que é a Torá, e pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. Agora, irmãos, eu queria falar um pouco sobre a menorá, que é aquela castiçal de 7 lâmpadas que estava diante do sumo sacerdote Josué. A menorá tem 7 lâmpadas, 7 braços. Vocês já viram a menorá? Amém? Ela representa, irmão, as 7 aberturas do nosso rosto, porque o rosto é onde tem a luz. Amém? A pessoa, pelo rosto, você sabe se a pessoa está feliz, está triste, se está com raiva, se está alegre. Amém? Então, o rosto é onde emana a luz do corpo ou emana a treva. A menorá, ela é como o nosso rosto. Por que ela tem 7 braços? Porque essas 7 lâmpadas da menorá são o nosso rosto, as aberturas que temos no rosto. São os 2 ouvidos, os 2 olhos, as duas narinas e a boca. E isso daí é exatamente o ramo central da menorá, é a boca. Depois vem as 2 narinas, amém? Depois vem os 2 olhos, depois vem os 2 ouvidos. Por que isso, meus irmãos? Por isso que Yeshua fala que tem que santificar os 2 olhos, santificar o que ouve, santificar o que vê, e até o que cheira, meus irmãos. Se a pessoa cheirar algo que é pecado, olha só, irmão, por cheirar alguma coisa, a pessoa pode se condenar também. Amém? Muita gente cheira substâncias entorpecentes, não é verdade? Então o cheiro tem que ser o cheiro das coisas do eterno. E a palavra, a boca, que só pode sair palavra boa, não pode sair palavra de mentira, nem de engano. Então a menorá, ela representa o nosso rosto, as 7 aberturas do nosso rosto, que tem que estar santas diante do eterno. Isso é Torá pura, meus irmãos. Amém? Aleluia. Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Amém? Nós hoje vimos aqui o estudo da Haftará. Amém? Zacarias, capítulo de número 3, dos versos 7 ao 10, que é uma maravilha. Vê quanta coisa linda tem nesse texto. Amém? E que diz para nós, irmãos, obedeça a Torá e obedeça as palavras de Yeshua, para que possa, naquele tocar da última trombeta, adentrar no reino dos céus. Amém? Que o Espírito Santo fale no coração de todos. Amém e amém.